Você deve conhecer diversas histórias de viagem no tempo por aí, né? De Volta para o Futuro, O Exterminador do Futuro, Vingadores Ultimato, O Homem do Futuro e Turma da Mônica é uma aventura no tempo, claro. Porém, você sabe que história popularizou esse tipo de história? Ou você sabe que história popularizou o termo Máquina do Tempo? Pois bem, foi um livro escrito por H.G. Wells chamado A Máquina do Tempo, de 1895. Bem sugestivo, não? Hoje iremos falar um pouquinho desse livro que li recentemente e também sobre uma faceta do autor que ele não fazia muita questão de esconder. Então vem comigo e vamos adentrar nessa aventura para o passado e para o futuro. Herbert George Wells foi um escritor britânico e que, junto de Júlio Verne e outros autores, ficou conhecido como um dos nomes mais influentes na escrita de histórias de ficção científica. Na época, o nome do gênero era até diferente. Utilizavam o nome romance científico e se referiam aos livros dele assim. Não foi o primeiro a retratar temas como viagem no tempo e invasões alienígenas, por exemplo, porém ele popularizou muito esse tipo de história. Uma história que talvez vocês conheçam é A Guerra dos Mundos, que já virou até alguns filmes. Uma história interessante que envolve ele, mesmo que indiretamente, foi a transmissão de uma interpretação do livro A Guerra dos Mundos, realizado por Orson Welles. Sim, os sobrenomes são bem parecidos. Em uma rádio no ano de 1938. Essa história é famosa pelo fato de que apenas avisaram que aquilo era uma encenação poucas vezes durante a transmissão. E a narração era feita com atores e tinham barulhos que tornavam tudo mais verossímil. Logo virou um desastre. Muita gente dentro do raio de alcance da rádio e que estava ouvindo entrou em pânico. E acreditou que aliens estavam invadindo a Terra. Foi um delírio coletivo, porém que acabou consolidando Orson Welles como diretor. As coisas que falarei do autor não vão parar por aqui. Porém, o segredo não tão secreto assim desse autor, eu deixarei mais para o final, que eu não quero pesar o clima logo de início. Para dar um pouco de contexto, o motivo de eu ter lido esse livro foi porque em um dia eu decidi não sebo aqui da cidade e queria comprar livros. Um dos livros que contei foi justamente A Máquina do Tempo. Na realidade, eu queria comprar justamente A Guerra dos Mundos, mas não encontrei. Então, como eu já sabia do renome que o autor possuía, e como conhecia esse livro porque já tinha visto ele sendo citado em alguns locais, tipo em Better Call Saul, e como sou amante de ficção científica, eu resolvi comprar. E foi uma experiência que valeu a pena, porém algo me assustou. Esse livro possui um prefácio escrito pelo próprio autor 36 anos depois de publicar o livro. Eis a minha surpresa ao ver que logo na segunda frase do prefácio, ele já explicita que o livro foi escrito por alguém inexperiente e que o livro está obsoleto. E que, mesmo após 3 décadas, ele já não conversa mais com as gerações daquela época. Porém, ele não está errado. Só nesse período de 3 décadas e meia, o mundo já tinha passado por muitas mudanças radicais. Uma guerra de proporções mundiais, uma pandemia altamente mortal e, mesmo não sendo no Reino Unido, os Estados Unidos passavam por uma crise gigantesca. Fora todas as evoluções tecnológicas que estavam acontecendo naquele exato instante. Mas me deu um pouco de medo do livro ser ruim, não vou mentir. Ainda no prefácio, outro balde de água fria é jogado diretamente na nossa cara. O autor já deixa claro que não trata das consequências de viajar no tempo e que sequer trata a viagem no tempo em si como um foco do livro, porque ele não tinha conhecimento o suficiente para lidar com aquele assunto. Porém, se acalme, porque mesmo assim o livro é ainda bem interessante. O que acontece é que ele vai para muito tempo no futuro e fica preso lá por boa parte da narrativa. E o livro é meio que ele tentando voltar para o seu tempo. Mas ainda assim, a forma que a viagem no tempo é tratada aqui é bem impressionante para a época. Então vamos lá, explicar como aquela máquina misteriosa funciona. A viagem no tempo aqui, apesar de não ter muito embasamento científico, tem uma base muito interessante. É que o viajante, o narrador de uma boa parte do livro, propôs uma teoria que o tempo nada mais é que uma quarta dimensão. Sim, exatamente, nós vivemos em um mundo quadridimensional, e que só não percebemos isso porque, diferente das outras dimensões, o tempo não permite que você se movesse para frente ou para trás. Porém, isso era mais comum e o que todo mundo, até mesmo o viajante, por muito tempo de sua vida acreditava. No entanto, o viajante teorizou que a gente só não tinha um meio de locomoção ainda para isso. Seu ponto era que, nem mesmo em todas as dimensões físicas a gente poderia se mover livremente sem auxílio de um veículo. Até porque no eixo vertical, por exemplo, o máximo que você consegue fazer sem algo para te levantar é pular e cair. Pensando nisso, ele elaborou uma máquina que iria conseguir fazer ele se locomover no tempo, tal qual qualquer outra dimensão, e ele planejou uma máquina que conseguia fazer isso. É válido lembrar que H.G. Wells, com este livro, popularizou histórias de viagens no tempo realizadas através de um veículo, de uma máquina. Ele que popularizou o termo máquina do tempo. Ele ainda não sabia se sua máquina era funcional ou não, então ele chamou um grupo pequeno e seleto de pessoas importantes para apresentar sua teoria. Tinham doutores e pessoas da imprensa. Uma dessas pessoas é quem começa narrando a história para depois passar o bastão para o viajante narrá-la. Então vamos lá um resumo da história. O livro já começa com essa pessoa, não nomeada, até onde me lembro, já dando um aviso direto pra gente. A pessoa diz, de forma rebuscada porque vive na era vitoriana, o seguinte:
Eu sei que se eu não avisar você irá se esquecer. Então se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like nesse exato momento e se inscreva. Pode ficar em completo sossego porque não irá se decepcionar com os vídeos desse canal. Não deixe para o futuro, pois sobre o futuro nada sabemos. E uma última coisa, quando esse vídeo acabar, corre lá para assistir os outros vídeos. Bizarro isso que a pessoa falou, né? Mas enfim, no começo a pessoa vai narrando 2 encontros que aquele grupo teve com o viajante. No primeiro ele apresenta sua teoria, e no segundo ele se atrasa. E quando chega está todo machucado e sujo. Ele afirma que viajou para um futuro distante, antes do encontro, e que irá narrar sua jornada para o futuro. E assim o faz. Ele conta que, ao entrar na máquina da partida nela, conforme os dias vão passando rapidamente, ele começa a sentir uma sensação de como se ele estivesse caindo. Os dias e anos começaram a passar tão depressa que o sol começa a passar a impressão de ter se transformado em um cinturão luminoso no céu. Isso te lembra algo? Ele não conseguia parar até soltar a alavanca que move a máquina. Então ele tinha parado há 800 mil anos no futuro, no ano de 802.701 depois de Cristo. Logo ao chegar no futuro, ele se depara com um mundo muito diferente da Inglaterra vitoriana. Obviamente, né? Ele chegou em um jardim onde tem uma esfinge em um pedestal feito de cobre. Logo ele encontra o que pareciam ser descendentes dos seres humanos. Criaturas de estatura baixa, proporções similares de uma criança, olhos grandes e que usavam túnicas de cores variadas. Criaturas que a gente viria a descobrir que se chamam Eloys. Eles ficam encantados com a figura do viajante e logo descobrimos que eles são menos desenvolvidos intelectualmente que os humanos da nossa era. Ele então sobe uma montanha para analisar como estava a paisagem e percebe que a geografia local havia mudado. Também percebe que há edifícios nesse mundo, mas são como se fossem ruínas, e é cheio de jardins com flores. É então que ele elabora a primeira de 3 teorias sobre aquele mundo, que é a teoria de que a humanidade evoluiu tanto que acabou com todos os nossos problemas, a ponto de começarmos a evoluir intelectualmente e a sociedade começar a ruir, já que o mundo parecia estar em ruínas. Porém, essa teoria se provaria como errada em muito pouco tempo. Já é interessante analisar essa parte, pois fica bem claro o otimismo que o autor, não exatamente o autor, né, o narrador pelo menos, tinha em relação à evolução da humanidade. Acontece que no período que o autor escreveu essa história, a gente estava passando por várias mudanças, e tinha acabado de ocorrer várias revoluções e várias evoluções tecnológicas. Então é interessante ver como, naquela época pelo menos, o autor, o narrador, os personagens e as pessoas no geral viam com muito otimismo o futuro, pensando que a gente só tinha a evoluir. Hoje em dia, por exemplo, a gente vê muito mais histórias relacionado à ficção científica, como coisas distópicas e mundo acabando. Voltando do passeio, ele percebe que sua máquina sumiu, e agora está preso naquele mundo, morrendo de medo da ideia de nunca mais voltar. Quem tinha roubado a máquina se aquelas criaturinhas eram extremamente frágeis? Ele então se acalma e pelos próximos dias, além de fazer uma amiga, a Wina, ele percebe que os Eloys possuem medo do escuro, e logo descobre o porquê. Durante a noite surgem criaturas que saem dos poços, e de dentro das esfinges, criaturas chamadas Morlocks. Morlocks são criaturas de aparência símia, brancos como folha de sulfite, olhos enormes, estatura menor do que um ser humano, e maior do que Eloys, e o mais importante, extremamente sensíveis a qualquer luz que não seja da lua. Morlocks apareciam apenas durante a noite, e ao amanhecer voltavam para seus poços, que soltavam um ar quente. Eis que o viajante elabora a segunda teoria. Os Eloys são descendentes da alta classe da nossa sociedade atual, e os Morlocks, por sua vez, eram os descendentes da classe baixa e operária. Sua teoria era de que as classes foram se segregando tanto que as maquinarias e os operários foram para debaixo da terra, com o reino da superfície contendo apenas as partes boas e, entre muitas aspas, evoluída. Assim sendo, os operários foram se modificando de acordo com aquele ambiente e os Eloys foram se aproveitando das regalias. Outra teoria que estava errada, porém já chegamos lá. Na parte do livro que o viajante elabora essa teoria, e nos momentos que ele lembra dela, para se referir ao Morlocks, até porque algumas vezes ele até se refere aos Morlocks como descendentes da classe operária, fica muito claro aqui que o H.G. Wells tinha uma vertente muito socialista. Na verdade, ele mesmo se considerava socialista. E é interessante ver como ele especula essa evolução da humanidade com base nas suas teorias, né? De que as classes foram se segregando cada vez mais e que a classe operária acabou sendo tão explorada ao ponto de ser soterrada. Ele então teoriza que foram os Morlocks que levaram a máquina dele para dentro da esfinge. Após estar em poço e ter um encontro desagradável com a sociedade dos Morlocks, que foram super agressivos, ao longo dos dias, junto de Wina, ele começa a peregrinar para encontrar recursos. Após alguns acontecimentos um pouco irrelevantes, ele percebe que as criaturas do poço, na verdade, deixam a superfície para os Eloys nascerem, comerem e se reproduzirem, e então posteriormente servirem de comida para os próprios Morlocks. Ou seja, os Eloys eram os gados das criaturas subterrâneas. Pessoas de baixa estatura sendo feitas de gado em um mundo separado por monstros feios. Isso que lembra algo? Essa foi a última teoria dele e que se demonstrou estar correta. Então, após outros eventos irrelevantes para esse vídeo, ele consegue chegar à sua máquina e vai mais para o futuro, onde já nem existia vida humana mais e o Sol já estava aumentando de tamanho. São tipo milhões de anos no futuro, inclusive ele até encontra outras formas de vida. Em uma parte do livro são caranguejos gigantes, em outras partes são outras criaturas grandes também. E por final, ele acaba voltando ao presente, senão ele ia acabar presenciando o Sol engolindo a Terra.
Como vocês puderam ver, a viagem no tempo e suas consequências não é o foco do livro, de forma alguma, mas sim a evolução especulativa. Ele especulou como a revolução da humanidade e de outras formas de vida se daria. E podemos dizer que, além do livro ser um dos primeiros na ficção científica sobre viagem no tempo, ele também tem um papel importante para as histórias de evolução especulativa / biologia especulativa. Porém, ele possui algumas ideias que mancham um pouco essa parte do livro. Não necessariamente porque essas ideias não se correlacionam muito com essa teoria de evolução que ele teve, mas que de certa forma mancha assim essa ideia de futuro. A Máquina do Tempo, junto de outros livros que o Wells publicou naquela década, sendo eles O Homem Invisível, Ilha do Dr. Moreau e o mais famoso deles, A Guerra dos Mundos. Ele se torna um marco na ficção científica, como já dito algumas vezes nesse vídeo. Ele influenciou muito a ficção científica. Porém, apesar das ideias apresentadas nesses livros serem interessantes, algo que gosto sempre de lembrar é de não confiar de nenhuma maneira em europeus. Acontece que algo que ele já deixa claro em seus livros, e até onde vi, fica muito mais claro em A Guerra dos Mundos, era que ele considerava qualquer pessoa que não fosse branca era considerada por ele como alguém inferior e que não teria espaço na evolução da humanidade. Ou seja, ele era muito eugenista. Eu já tinha achado meio estranho como os Eloys e os Morlocks serem extremamente brancos e loiros. Apesar de que os Morlocks até tem explicação pra isso, né? De que no caso eles viviam do subterrâneo e se adaptaram a isso. Porém, os Eloys não tinham muita explicação. Mas existe até um trecho do livro que fica muito mais claro na forma que ele se refere a uma pessoa africana. E é super estranho. Então um dia eu fui pesquisar sobre ele e descobri isso. E assim como no caso de Lovecraft, essa visão afeta quase que diretamente suas obras, já que ele não acredita na evolução da humanidade com pessoas não brancas existindo. Porém, algo interessante é que pesquisando sobre, eu vejo que ele critica até que bastante o colonialismo em A Guerra dos Mundos, já que a invasão é uma analogia clara aos horrores do colonialismo. Porém, ele ainda assim traz populações que foram dizimadas pelos colonizadores como inferiores, o que talvez seja apenas um pouco contraditório considerando sua visão extremamente eugenista. Então a sua visão afeta sim as suas obras, como podemos ver. Porém, eu não quero desincentivar vocês a consumirem as obras dele. Afinal, além de terem sido importantes demais, ele já até está morto. Eu apenas trouxe essas informações com esse intuito mesmo, de informar, já que eu não vejo muitas pessoas falando disso. E é muito importante ter em mente que pessoas importantes do passado eram problemáticas. E também é importante e interessante analisar os livros sabendo disso, tendo em vista e reconhecendo os momentos que o autor deixa transparecer isso. Com tudo isso em mente, talvez seja até interessante a gente criar novas versões subvertendo essas visões dos autores, assim como é feito com várias obras do Lovecraft. Eu pretendo sim ler o livro A Guerra dos Mundos, e eu acho que eu vou fazer isso muito em breve, e eu pretendo sim também fazer um vídeo sobre isso, porque eu imagino que a obra Guerra dos Mundos tenha um subtexto um pouco mais interessante para se analisar, e também analisar a forma que o autor escreveu esse livro. Porém, por hoje, esse livro vai ficando... Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que você tenha gostado. E já sabe, né? Se gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever, porque isso realmente me ajuda demais, cara. E a grande maioria das pessoas que veem os meus vídeos sequer são inscritas. Então faça questão aí de se inscrever, você não vai se decepcionar. E por hoje é isso. Adeus.